revelação, segundo as Escrituras, para nós percebermos o modus operandi do inimigo. Porque veja aí, nem todas as vezes que nós estivermos debaixo de um ataque, debaixo de uma influência, debaixo de um plano do inimigo contra nós, vai ser de forma bruta. Existirão vezes que a agenda do inimigo virá contra nós de forma sutil. Então vai ser necessário alguma revelação espiritual para podermos perceber isso e não deixarmos que de forma alguma essa agenda do inimigo possa avançar contra nós. Eu posso ouvir um amém dessa igreja? Então veja aí, qual é o tema de hoje? O inimigo do teu destino. Quando nós falamos sobre destino, uma das coisas muito importantes a percebermos, amados no Senhor, é que tudo que diz respeito ao teu destino, ao teu propósito e à tua jornada aqui na terra já foi escrito por Deus. Deus não está escrevendo a história de ninguém. Ele apareceu ao menino Jeremias na idade de 7 anos. Ele disse: Jeremias, antes que te formasses no ventre da tua mãe, eu te conheci, eu te escolhi, te separei, e as nações eu fiz o quê? As nações eu te dei por profeta. Quer dizer que antes de Jeremias vir, o propósito dele já estava escrito. Antes de Jeremias ser concebido, o destino dele já estava escrito. Antes de Jeremias vir ao mundo dos viventes, a terra dos humanos, Deus já tinha escrito o quê? O propósito e o destino dele. Então, o que diz respeito à minha vida, o que diz respeito à tua vida, Deus já escreveu, Deus já desenhou, Deus já designou. Só que existe um grande problema aqui. Que problema é esse, pastor? O problema é que nós podemos falhar no cumprimento do destino que Deus designou para nós. Porque a história que eu estou falando, por exemplo, de Jeremias, Jeremias tinha de tudo para o quê? Para não aceitar o destino que Deus tinha predisposto ou proposto para ele. Amém ou não amém? Então, se Jeremias não tivesse acesso à revelação e à abertura para receber o que Deus estava a oferecer a ele, ele poderia até viver uma vida gloriosa aos olhos dos homens, mas ainda assim teria fracassado. Jeremias poderia ser um grande agricultor, podia ser um príncipe. Jeremias poderia ser como é que se chama aqueles camaradas que cuidam de gado? Pastores, né? Prontos, é isso. Podia ser, mas era outra palavra que eu estava à procura, não era do pastor. Normalmente o pastor é mais o que cuida, o pastor nunca é o dono. Por isso eu não sou dono de ninguém, eu só cuido de vocês, né? O fazendeiro, não é isso? Podemos usar essa palavra, né? Pronto, Jeremias poderia ser um grande fazendeiro, poderia ser um grande agricultor. E se ele fosse isso, mesmo com o título grande fazendeiro, grande agricultor, e não se tornasse o profeta que Deus lhe designou, ele teria falhado no seu propósito. Então Deus pode nos chamar para viver algumas coisas e por falta de discernimento, entendimento espiritual, sabedoria espiritual, nós podemos fracassar nisso. Deus não está a escrever, eu falo sempre nessa igreja, Deus não está a escrever a história de ninguém. Deus está à espera que nós simplesmente nos alinhemos à história que Ele já escreveu para nós. Deus só está à espera que nós entendamos e percebamos o desígnio do coração de Deus para quem? Para cada um de nós. Não, Deus está a escrever a minha vida, não. E nós muitas das vezes perdemos linhas do nosso destino. Mas é possível, quando perdemos linhas do acesso ao nosso destino, que na jornada nos reencontremos aquilo que se chamam atalhos que vão nos levar de volta ao quê? Aos eixos do cumprimento perfeito do nosso destino. E uma das agendas do inimigo contra nós, se não a principal ou a segunda, é impedir exatamente, amados no Senhor, que eu e você cumpramos e vivamos na terra o nosso destino de forma perfeita. Satanás pode inclusive permitir que você seja salvo, mas ser um salvo que não cumpriu o propósito. Hello? Porque a salvação, ela só diz respeito à tua alma, mas o teu destino e o teu propósito, ele diz respeito também às pessoas à tua volta.
E na linha do teu destino e do teu propósito, veja aí, eu e você podemos ser um instrumento que Deus quer usar para quê? Para a salvação dos outros. E se nós perdemos a linha do cumprimento do nosso destino e do nosso propósito, nós poderemos estar a afetar o destino e o propósito de quem? De outras pessoas. Será que vocês estão a perceber o que é que eu estou a falar? E uma das formas sutis do inimigo fazer isso, ou do inimigo destruir o nosso destino, é não de forma bruta, é trazendo esquecimento e etc, e etc. É por isso que sempre vamos precisar, amados no Senhor, de alguma inteligência espiritual e algum discernimento divino para perceber o que Deus falou para mim, o que Deus quer para mim, quem eu sou em Deus e etc, e etc. E lutar, veja, com tudo que há em nós, para que a gente viva o destino perfeito que Deus escreveu para cada um de nós. Eu posso ouvir o amém dessa igreja no nome de Jesus? Então vamos lá, Mateus capítulo número 13, porque o tempo ele não é amigo de ninguém. Mateus capítulo número 13, versículo do número 19, só para cortarmos um pouco o caminho, por conta do tempo que não nos espera. Mateus capítulo do número 13. Quem já lá está, diga amém. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi o quê? Semeado ao pé do caminho. Podemos todos juntos ler no nome de Jesus? 1, 2, 3. Aham. Versículo. Amém. Mesmo capítulo, versículo do número 3, por favor. Versículo do número 3. Só para facilitar no contexto e na interpretação. Aham, vamos lá. Versículo 3, toda a igreja, 1, 2, 3. Amém. Falou-lhes, quem falou? Jesus. Falava à multidão que o cercava e aos discípulos muitas coisas por parábolas. E a parábola que Jesus lhes contava era a parábola do semeador. Nós não vamos ler tudo por conta do tempo, mas aqui contextualizando, na interpretação que Jesus depois dá aos discípulos, vai ficar bem claro que a semente que Jesus se referia, que o semeador saiu a plantar ou a deixar ou a semear, seja lá qual for a expressão correta, essa semente era o quê? Essa semente era a palavra. E quando os discípulos, após Jesus contar a parábola, Jesus afasta-se um pouco da multidão. Os discípulos perguntam: mas por que falaste essas coisas do jeito que falaste? Porque nós também não percebemos. Então Jesus vai descortinar a parábola e vai dizer: não, a semente que o semeador saiu a plantar não é nada mais, nada menos do que a palavra. A semente que o semeador saiu a plantar não é nada mais, nada menos do que a palavra. E existem, na parábola, existem aqui, Jesus tentando fazê-los entender também, que vão existir, amados no Senhor, na jornada do nosso destino, circunstâncias que vão fazer de tudo para impedir que a palavra plantada não gere frutos. Vão existir várias circunstâncias para que você não acredite naquilo que Deus falou para ti. Tanto é que se vocês continuarem depois a ler, vocês vão ver do ladrão que roubou, vocês vão ver do sol que queimou a semente, e você vai ver que Jesus, quando vai falar das circunstâncias, ele vai falar que alguns são aqueles que são como a onda do mar, que têm forte ânimo, é aqueles que vêm na igreja, dão glória a Deus, eu recebo a profecia, mas quando saem para aqui e vão para casa, vão para a rua, ficam desanimados, ficam abatidos, ficam cabisbaixos, já não acreditam mais no que Deus falou, só porque uma situação menos boa visitou-lhes.
Então Jesus quer fazer entender ali também que, amados do Senhor, na jornada da minha e da tua vida vão existir várias circunstâncias que vão tentar de tudo para que você não acredite o quê? Na palavra. Vão vir vários episódios que você vai olhar para o espelho e vai falar: será que aquela profecia era mesmo para mim? Outra questão que nós vamos fazer: será que aquela profecia era mesmo verdadeira? Porque o que eu estou a viver não tem nada a ver com o quê? Com o que me foi dito. Me disseram que eu ia ser milionário, mas eu estou cada vez mais a fazer o quê? A empobrecer. Me disseram que eu ia ser rico, mas eu estou cada vez mais a passar dificuldades. Me disseram que eu ia ser grande, mas parece que eu estou cada vez mais próximo do fundo do poço. Eu, na verdade, já passei o fundo do poço. Vão existir circunstâncias, povo de Deus, que todos os dias vão tentar nos visitar para desacreditarmos a palavra de Deus. Vão existir circunstâncias todos os dias que vão tentar nos visitar para nós não acreditarmos na profecia de Deus para nós, na palavra de Deus para nós, na promessa de Deus para nós. Deus disse que me curaria, está escrito na sua palavra, mas 20 anos essa enfermidade continua no meu corpo. Deus disse que eu seria o maior, que eu estaria por cima, mas estou com 40 anos e eu nunca experimentei grandeza na minha vida. Vão existir todos os dias circunstâncias que vão fazer de tudo para nós tentarmos descredibilizar o máximo possível as palavras de Deus para a nossa vida. E uma dessas atuações é do inimigo. Jesus vai falar no versículo 19 que o ladrão, o inimigo, ele depois de ver que a semente foi liberada, ele vai tentar roubar a semente. Porque veja, se a semente da palavra sair do teu coração, ela não vai gerar frutos. Se a semente da palavra for roubada, você poderá estar aqui no ajuntamento dos justos, a ouvir glória, a ouvir poder, a ouvir todos os dias, mas como a semente já foi roubada, você não acredita que um dia a cura vai te visitar. Você não vai acreditar que o casamento vai acontecer. Você não vai acreditar que a porta do emprego vai se abrir. Você não vai acreditar que a salvação para a tua família vai chegar. Você não vai acreditar na prosperidade. Você não vai acreditar em nada. Por quê? Porque uma das atuações do inimigo é de roubar o quê? A semente da palavra. É de roubar a semente da promessa. É de nos fazer desacreditar e algumas vezes esquecer que Deus em algum momento falou alguma coisa para mim e para a tua vida. O propósito do inimigo é de destruir a nossa crença na palavra. Mas nessa noite a minha oração é que ao ouvir a palavra de Deus, você possa se conectar cada vez mais com a promessa de Deus para a tua vida e dizer assim: eu sou mentiroso, eu sou falho, mas Deus não mente, mas Deus não falha. E aquilo que Ele falou para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para essa igreja, nós vamos viver de forma plena, porque fiel é quem? Aquele que prometeu. Eu posso ouvir um amém dessa igreja em nome de Jesus. Então veja aí, o que é que o inimigo do nosso destino faz? O inimigo do nosso destino, ele tem formas de operar para destruir o nosso destino. Uma das principais agendas de Satanás é a de nos afastar cada vez mais do cumprimento do nosso destino. E eu quero que você perceba que isso não é só contigo. Jesus tem um encontro, Jesus está num encontro com os discípulos. E eu falei na semana passada que para não falhar no seu destino, Jesus sabia o quê? Todas as profecias a respeito dele. Tudo o que os profetas falaram a respeito de Jesus, Jesus dominava. Então Jesus é aquele homem que nasce consciente de que ele vai ter que morrer. Hello? E num certo dia, ele está sentado com os discípulos a dizer que ele vai ser entregue, que ele vai morrer, que ele vai padecer, que ele vai sofrer, e etc, e etc. E o que é que Pedro vai dizer a ele? Vamos lá. O que é que Pedro lhe diz? Pedro disse: nem pensar, eu não permitirei que tu morras. Não foi isso que Pedro fez? Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? O que é que Pedro disse a Jesus? Tu não vais morrer. Eu não vou te deixar morrer. Eu vou lutar por ti. E o que é que Jesus vai fazer? Calou a boca de Pedro. O que é que Jesus fez? Repreendeu Satanás. Porque ele sabia que esse não era Pedro. Era o diabo a tentar me afastar do quê? Do cumprimento do meu destino.
Não, Pedro, eu não vim aqui para morrer com 70. Eu não vim para morrer doente. Eu não vim para morrer de velhice. O meu propósito e sobre a minha vida está escrito que eu vou morrer crucificado para a salvação e remissão da humanidade. E tudo que tentar me afastar disso é agenda do inimigo. Ouça, eu e você temos que viver na terra dos viventes cada vez mais conscientes de tudo aquilo que Deus falou para a nossa vida. Deus disse que eu vou estar em cima e não vou estar embaixo. Deus disse que não há estéril e que não há mulher que aborte. Deus disse que pelas suas pisaduras eu já fui curado. Deus disse que eu vou estender as minhas mãos para dar e não para pedir. Deus disse que eu vou ser abençoado na cidade e no campo, que bendito é o meu cesto e a minha amassadeira. Qualquer coisa que venha diferente disso é plano e programa de Deus contra a minha vida. É plano e programa de Deus contra a minha vida. Então, quando Jesus percebeu que aquilo era programa do inimigo, repreendeu o inimigo. Porque o propósito do inimigo é fazer com que a gente não cumpra o nosso destino de forma perfeita. O propósito do inimigo é fazer com que a gente não se conecte com a palavra de Deus, com a promessa de Deus. Porque se nós não nos conectamos com o que Deus falou, nós não vamos viver com o que Deus falou. Mas eu oro nessa noite no nome de Jesus, que essa não será nem a minha, nem a tua porção no nome de Jesus. Você vai se conectar com as profecias de Deus para a tua vida. Você vai se conectar com as palavras de Deus para a tua vida. Você vai se conectar com tudo aquilo que Deus falou para ti, para a tua casa. E você vai viver isso de forma plena e de forma efetiva. Me dá um amém se você crê nisso em nome de Jesus. Então vamos lá. A primeira forma do inimigo a destruir o nosso destino, anote aí. Primeiro, ele te faz esquecer a promessa. Uma das formas do inimigo destruir o nosso destino é de nos fazer esquecer as palavras e as profecias liberadas para nós. Quando o inimigo quer roubar o teu destino, ele rouba a promessa. Quando o inimigo quer roubar o teu destino, ele rouba a palavra. E na hoje eu estava orando e o inimigo ficou frustrado, porque eu comecei a reivindicar. Porque eu disse: Senhor, ainda antes que esse ministério existisse, tu já tinhas um plano para ele. Ainda antes que eu alguma vez na minha vida sonhasse em ser pastor de igreja, eu não fui ter contigo, tu é que vieste ter comigo. E as palavras que trouxeste para mim sempre foram de vidas e multidões e cura e sobrenatural. Porque, amados no Senhor, vão existir fases na tua vida que você, se não tiver sensibilidade espiritual, você vai esquecer as coisas que Deus já falou para ti. E qual é a agenda do inimigo? A agenda do inimigo é exatamente a de nos fazer esquecer o quê? O que Deus já falou para nós. E a questão que você tem que se fazer, a questão que eu tenho de me fazer: o que Deus já falou para a minha vida financeira? O que Deus já falou sobre a minha vida profissional? O que Deus falou sobre a minha vida sentimental? O que Deus prometeu sobre a minha saúde? O que Deus falou sobre o meu destino? E eu quero que você perceba que Deus tem várias formas de falar. A primeira forma, Deus fala por meio da sua palavra. Deus fala por meio de profecias. Deus fala por meio de visões. Deus fala por meio de revelações. Todas essas coisas são válidas. É a voz de Deus vindo em nossa direção, trazendo a revelação do destino profético de cada um de nós. E o que você e eu temos que nos questionar sempre, quando alguma coisa está desalinhada, é: o que Deus falou para mim? O que Deus falou sobre os meus filhos? O que Deus está a falar sobre os meus netos? O que Deus fala sobre a minha casa? Não é o que eu vejo, é o que Ele falou. Não é o que eu sinto, é o que Ele falou. Não é o que eu estou a experimentar, é o que Ele falou. E quantos de nós estamos aqui que nesse momento que vos falo receberam profecias específicas para as suas vidas e já não se lembram delas? Quantos de nós? Vários. Quando nós estamos aqui e estamos a andar e há uma marca específica e o tempo de Deus à espera, Deus só está à espera da reivindicação para trazer a efetivação. Porque qual é o problema de nos esquecermos, amados do Senhor? Quando nos esquecemos do que Deus prometeu, quando aquilo vem, você não dá a glória a Ele. Porque você pensa que é a tua beleza que gerou aquilo. Você pensa que é o teu esforço. Quando você sentar na mesa com as pessoas, você vai dizer: eu me esforcei muito.
Eu trabalhei muito para conseguir isso. Não, não é você que trabalhou muito. Já havia uma promessa de Deus a respeito daquilo. Já havia uma palavra de Deus a respeito daquilo. Já havia uma marca a respeito daquilo. Já desceu um azeite para liberar aquilo. Então, às vezes, existem coisas que Deus não efetiva, porque nós nos esquecemos e Ele sabe que se isso acontecer agora, você vai querer ficar com a glória toda para ti. Fui eu que fiz isso. Fui eu que consegui isso. Saúde dos meus filhos deve-se a mim. A educação perfeita dos meus filhos deve-se a mim. Mas você esqueceu de coisas que já foram liberadas a respeito daquela área. Então, algumas vezes o inimigo vai fazer o que para destruir o nosso destino? Nos fazer esquecer. Por quê? Porque aquilo que você não sabe, você não reivindica. Aquilo que você não sabe, você não reclama. Aquilo que você não sabe, você não chama a existência. Aquilo que você não sabe, você não luta por. Por que nós reivindicamos direitos? Porque nós temos a consciência de que aquelas coisas são nossos direitos. Quando você não sabe que aquilo é teu por direito, quando você não sabe que aquilo é teu por herança, você vive rico, mas pobre. É como pessoas, e os filmes às vezes retratam isso, que os pais deixaram heranças milionárias. Já vimos isso em filmes, em novelas, né? Que depois descobrem que aquele era o herdeiro da pessoa e contam no herdeiro, mas você está aqui a sofrer, e o teu pai deixou o quê? E ele fala o quê? Eu não sabia. Logo, como ele não sabia, vai viver o quê? Pobre. Mas no momento que a pessoa descobre que o pai e a mãe que faleceram, ou o avô e ele era o único herdeiro, deixou milhões, o que acontece? A partir do momento que ele descobre o que é dele por herança, o quadro dele, a circunstância dele começa a experimentar o quê? Mudança. Os advogados correm atrás e trazem para as mãos dele tudo aquilo que é dele por direito. O que acontece com muitos de nós, e essa é a agenda do inimigo, é a agenda de nos trazer um esquecimento pleno naquilo que Deus falou. Por isso é que eu falei na semana passada, Deus efetivou o que efetivou em termos de cumprimento da promessa na vida de Abraão, porque Abraão nunca tirou os olhos daquilo que Deus lhe prometeu. Abraão estava a passar por dificuldades não financeiras, mas veja, o desejo ardente de ser pai da mulher da promessa e gerar o herdeiro da promessa. Anos à espera desse cumprimento, anos à espera dessa efetivação, mas ele nunca tirou o olho do quê? Daquilo que Deus falou para ele. Oh, eu posso ouvir o amém dessa igreja? Ele nunca tirou os olhos daquilo que Deus havia prometido para ele. Eu vou falar mais uma vez para vocês poderem perceber. A profecia ou a promessa de Deus, ela pode vir para nós de várias formas. A palavra de Deus, uma profecia, uma visão, uma revelação. Existem pessoas que o próprio Deus encontrou-se com elas e disse: a partir de hoje eu vou efetivar isso na tua vida. Só que na semana passada eu também ensinei algo aqui, que eu não vou tocar muito nesse ponto, ou muito deep nesse ponto, por causa dos outros pontos que temos para hoje. Eu ensinei que, e vimos também a história de Abraão, que não basta só Deus falar certas coisas para nós. É preciso o quê? Uma postura correta quando nós percebemos que Deus está o quê? Falando conosco. É preciso uma postura correta. É assim que nós vimos que quando Deus fala com Abraão, Gênesis 15, se a memória não me falha, a primeira coisa que Abraão faz é perguntar ao Senhor: o que eu terei de fazer para fazer o quê? Para tomar posse dessa terra. Porque ouça o que eu vou falar. Não basta só ter a profecia, porque a profecia tem os seus caminhos para efetivá-la. A profecia tem o quê? Os seus caminhos para torná-la efetiva e eficaz. Não é uma quarta-feira profética? Então estamos a ter uma quarta-feira profética. Segundo ponto, o que é que o inimigo faz para atacar o nosso destino? Anote aí. Ele nos faz não saber questionar. O que é que o inimigo nos faz? Ele nos faz não saber questionar e não ter a sensibilidade e a inteligência espiritual necessária para viver a promessa, que é o que eu acabei de explicar agora. Todo mundo pegou ou tenho que falar mais uma vez? Mais uma vez. Okay. O inimigo nos faz não questionar,
para destruir o nosso destino, atrasar o nosso destino, corromper o nosso destino, o inimigo nos faz o quê? Não questionar e não ter a sensibilidade e inteligência espiritual necessária para viver a promessa, para viver o destino. O que é que o inimigo faz? Nos faz não questionar. Ou seja, Deus veio a Abraão, que eu acabei de falar, deu uma profecia. Abraão não ficou feliz só com a profecia. Abraão perguntou a Deus: o que eu tenho de fazer para viver isso? Como eu poderei viver isso? E a Bíblia fala-nos que quando Abraão perguntou, Deus lhe deu a instrução: mata esses animais. E o sacrifício de Abraão era um sinal de quê? De concordância e de percepção. E também, veja aí, era um sinal de inteligência espiritual. Vocês estão aqui? Vocês pegaram um ponto ou eu tenho que falar mais uma vez? Pegamos? Glória a Deus. Então, muitas das vezes, o que o inimigo vai fazer? Primeiro, ele vai, veja aí, a pessoa chegou na igreja, Deus vai te tornar milionário, Deus vai te tornar bilionário, você vai ter milhões e vai ter bilhões. E a pessoa sai da igreja e vai viver uma vida normal. Vai falhar o cumprimento dessa profecia, porque você tem que se questionar: como é que eu serei milionário? Como é que eu serei bilionário? O que eu tenho que fazer para essa profecia não falhar? Porque, ouça, o que eu vou falar, isso é muito importante, porque depois ficamos frustrados à toa e começamos a chamar falsos profetas pessoas que não são falsas. Simplesmente porque nós não temos o quê? Inteligência espiritual. Porque o fato de uma profecia de que você vai ser milionário e bilionário cair sobre a tua vida e você sair aí a viver à toa, não significa que você vai viver. Há caminhos que eu e você temos que trilhar para trazer o quê? A efetivação e o cumprimento da profecia. Você vai ser um grande pregador, você vai ser uma grande pregadora, você vai ser um grande músico, você é um grande ungido. Ok, o que é necessário eu fazer para desatar e trazer o quê? O cumprimento dessa promessa, o cumprimento dessa profecia. Porque eu já falei nessa igreja e vou falar mais uma vez: profecia não é tudo. A promessa não é tudo. Existem caminhos que eu e você temos que trilhar para viver de forma efetiva e eficaz o quê? A promessa. Então o que o diabo fez? O que o inimigo faz? Ele nos põe distraídos. Mata a nossa inteligência espiritual, mata a nossa percepção espiritual, mata a nossa sensibilidade espiritual. E nós vamos vivendo: eu tenho promessa, eu tenho promessa. Ter promessa não é tudo. É preciso perceber os caminhos que temos, os meandros para vivermos até a própria palavra de Deus. Um dos caminhos, por exemplo, para viver a palavra de Deus é confessar. Porque a palavra escrita não gera poder. A palavra que gera poder ou resultados, é a palavra que você aplica, é a palavra que você reivindica, é a palavra que você chama a existência. Mas é promessa, está lá. Mas se nós não chamamos, por isso é que Deus disse a Josué que não se aparte da tua boca o quê? O livro dessa lei. Que você confesse, que você libere, que você fale, que você viva de acordo ao que está escrito. Porque não basta só ler: eu li, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem dias que nós vamos ter que abrir a nossa boca e dizer: Senhor, está escrito na tua palavra que tu és o meu pastor e essa falta tem que acabar na minha vida, tem que acabar na minha casa. Essa reivindicação é que traz o quê? A mudança do quadro. A reivindicação é que traz o quê? A mudança do quadro. Eu posso ouvir um amém dessa igreja? Então vamos lá. Estamos no ponto número 2, né? O que o inimigo muitas das vezes faz nesse ponto? De atacar nossa inteligência e sensibilidade espiritual. Muitas das vezes o inimigo, para destruir o nosso destino, ele nos torna frios e distraídos ao ponto de não queremos perceber o que é necessário para viver o que Deus falou ou prometeu. Quantos de nós, várias vezes na vida, principalmente quando você está numa fase menos boa, você nem consegue orar, você nem consegue abrir a boca para falar? Hello? Você nem fala, você nem ora, você nem reivindica. Você está mesmo só no modo automático. Tem que reagir. Não assiste, veja, não assista a nada atacar o teu destino ético. Não assista a nada atacar o teu chamado. Não assista a nada atacar a tua vida. Não assista a nada atacar algo que Deus falou ao contrário daquilo que você está vivendo. Não assista. Daniel capítulo número 2, número 9, bem rápido.
Bem rápido, Daniel 9. Versículo 2. O inimigo não vai triunfar sobre nós no nome de Jesus. Nós vamos viver o nosso destino de forma efetiva no nome de Jesus. Tudo aquilo que Deus falou e liberou para minha e para a tua vida vai se efetivar no nome de Jesus. Toda a promessa que Deus liberou para minha e para a tua vida vai se efetivar no nome de Jesus. Aonde Deus falou paz, vai haver paz. Aonde Deus falou vida em abundância, vai haver vida em abundância. Aonde Deus falou cura, vai haver cura. Aonde Deus prometeu restauração, vai haver restauração. Aonde Deus prometeu salvação e libertação, haverá salvação e libertação. Aonde Deus falou portas abertas, elas vão se abrir. Aonde Deus disse prosperidade, você vai prosperar. Eu declaro e decreto nessa noite: o inimigo não vai destruir o meu e o teu destino. O inimigo não vai destruir o meu e o teu propósito. Qualquer palavra que Deus liberou para a tua vida, o Espírito de Deus vai trazer essas palavras avivadas à tua memória, avivadas ao teu espírito. Você vai trabalhar sobre elas, reivindicar sobre elas, e elas vão se cumprir na tua vida, vão se cumprir na tua casa, vão se cumprir na tua família. Em nome de Jesus, alguém me dá um amém. Eu e você estamos proibidos de falhar no propósito. Eu e você estamos proibidos de falhar na jornada. Eu e você estamos proibidos de falhar na missão. Se Deus trouxe essa palavra nessa noite, é porque Ele acredita que você ainda está em tempo de viver todas as coisas que Ele tem reservadas para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. E se você se posicionar com vigor, com fé e com força, e reivindicar o que Deus falou, você vai viver em nome de Jesus Cristo. Eu disse, você vai viver em nome de Jesus. Alguém me dá um amém mais alto em nome de Jesus. Eu não vou falhar no meu destino. Você não vai falhar no teu destino. Daniel capítulo número 9, versículo número 2. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o rei, ou o Senhor, ao profeta Jeremias, era que haviam de se cumprir, em que haviam de cumprir, está correto assim? As desolações de Jerusalém eram de quê? 70 anos. Versículo 3. E eu fiz o quê? Veja aí, ele percebeu inteligência espiritual. Minha questão é: Daniel era o único que lia os livros? Daniel era o único que lia a lei? Daniel era o único que lia os profetas? Não. O que Daniel estava a ler, outros que estavam na Babilônia também faziam o quê? Também liam. Só que Daniel teve o quê? Aquilo que nós falamos há pouco tempo, a inteligência ou a sensibilidade espiritual. É por isso que ele próprio está a dizer que ao ler os livros eu percebi. A ler os livros, a ler o que o Senhor falou, eu entendi. E como eu entendi, eu não esqueci. Como eu entendi, eu não banalizei. Como eu entendi que havia algo que o Senhor falou para nós, eu não deixei passar dizendo assim, não, vai acontecer. Não, não, porque o fato do Senhor ter falado só, nem sempre é uma prova de que vai acontecer. Há coisas que estão a depender da nossa atuação correspondente para que aquilo que o Senhor falou, o quê? Aconteça. Então, eu entendi, eu percebi e não fui dormir. O que eu fiz? E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco de cinza. Versículo 21. Ou seja, depois de eu perceber que havia uma promessa ligada à minha saúde, às minhas finanças, à minha vida profissional, à minha vida financeira, à minha vida sentimental, à minha casa e à minha família, ao ministério, depois de eu perceber, eu não fui dormir, eu fui orar ao Senhor para perceber do Senhor o que eu tenho que fazer, como é que temos que agir para aquilo que o Senhor falou que se cumprir. Eu percebi, porque tive, alguém falou já, porque tive sensibilidade espiritual, que talvez passou batido aos outros, mas eu não disse, está escrito, glória a Deus, agora vamos só esperar. Não, eu comecei a buscar o Senhor, porque o que provavelmente estava acontecendo em Babilônia era que o inimigo poderia estar atacando o quê? A sensibilidade dos outros, para não perceberem o que Deus já havia falado para eles.
Depois de Daniel perceber e buscar a face do Senhor, veja o que está escrito no número 21. Estando eu, digo ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Vamos lá. Ele me instruiu. Ele fez o quê? Ele me instruiu, ou seja, ele me explicou o que era necessário entender e saber para viver o tempo que Deus profetizou pelo ministério de quem? De Jeremias. Então, esse homem que ele está falando não é homem, é um anjo. Eu fui buscar o Senhor para perceber, Deus, há uma profecia de que em 70 anos temos que sair daqui. Eu tenho que perceber como é que isso funciona. O que é necessário fazer. Assim como vimos Abraão lá atrás. E o que o anjo fez? Me instruiu. E falou comigo dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Vamos falar no 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Esse versículo é muito complexo, porque aí depois ele também, essas 70 semanas apontam depois um tempo profético, que era o tempo que viria Jesus Cristo. Mas um dos lados da instrução era que o próprio povo tinha que estar, andar bem na presença de Deus. Parem de pecar, parem de viver de qualquer forma, parem de etc, abandonem a iniquidade, para que chegue o tempo da justiça, porque quando é a mesma coisa que Deus falou com Moisés. Quando chegou o tempo de Israel sair do Egito, o que Deus mandou fazer? Purificação das casas, expiação dos pecados, porque quando você vai para um novo território, divinamente falando, é preciso que você esteja puro, para Deus te visitar e sair. É a mesma coisa que Deus falou com Moisés: é o tempo de chegar, sacrifiquem um carneiro, coloquem um sangue sobre os umbrais. Era a mesma coisa que Deus, por meio desse anjo, estava a falar para Daniel, que era tempo do povo andar em santificação e impureza, porque o tempo apontado para a libertação deles estava o quê? A chegar. Então, muitas das vezes, quando o inimigo quer destruir o teu destino, ele ataca a profecia, ele ataca a promessa, trazendo esquecimento naquilo que Deus falou para ti, trazendo esquecimento naquilo que Deus falou por meio das escrituras para aquela área da minha e da tua vida. Mas Daniel disse: eu vi, eu percebi e coloquei o meu coração para ir buscar o Senhor, e o anjo do Senhor veio fazer o quê? Me instruiu o que era necessário. Podemos continuar? Vamos lá, vamos continuar para terminar o livro. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, é aquilo que eu estava a explicar, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois destas 72 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas o quê? As assolações. Uma das coisas que me chama a atenção no versículo anterior é que o facto de ser um tempo difícil não significa que não haverá atuação do Senhor. O facto de ser um tempo difícil não significa que o Senhor não vai operar. O facto de ser um tempo difícil não significa que não há a agenda de Deus perfeita naquele tempo. O facto de ser um tempo, não sei como é que está ali a palavra nessa versão. Dá para voltar? 25. É defeituoso ou dificultoso? Como é que está a palavra ali? Estamos no que? 25?
Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos, essa palavra que eu estava procurando. Veja, haverão tempos difíceis, tempos de dor, tempos de angústia, mas o facto de serem tempos de angústia ou tempos difíceis não significa que não vai haver o quê? A operação de Deus naquilo. E uma das coisas que o inimigo faz é nos fazer pensar que a angústia significa a ausência da presença de Deus, ou que na angústia Deus te abandonou, ou Deus não vai fazer. Na angústia é o que nós temos que fazer, o que Daniel fez: lembrar do que ele falou, lembrar do que ele prometeu, lembrar do que as escrituras dizem, lembrar daquele encontro sobrenatural que você teve com ele e que você sabe que aquele dia era Deus a falar para ti, lembrar daquela profecia divina que foi liberada para a tua vida e que você sabe que aquela profecia foi da parte de Deus para ti. Lembrar e chamar a existência. Isso vai nos levar para o terceiro ponto do que o inimigo tenta fazer para destruir o nosso destino. Terceiro, anote aí: ele te faz não orar e reivindicar pela promessa. Ou seja, uma das formas do inimigo tentar destruir o nosso destino profético em Deus é nos levar a não orar e a não reivindicar o quê? A promessa. Uma das formas que o inimigo tenta operar no meio da igreja, na vida dos cristãos, para nós não vivermos o que está escrito, o que os profetas profetizaram, o que Deus, veja, porque o que José viveu não estava escrito. O que José viveu foi o que ele viu por meio de quê? José. Por meio de quê? Mas o fato de ter sido um sonho significava que não era Deus? Era Deus. E ele estava convicto de que era Deus. Então nem todas as coisas que nós estamos a viver estão escritas, ou que nós vamos viver estão escritas. Algumas profecias vão ser tão específicas porque a tua vida ainda continua. Você não é Davi, então você não vai viver 100% a vida de quem? De Davi. Você não é Esther, você não vai viver 100% a vida de quem? De Esther. Por isso é que eu disse no princípio que Deus escreveu tua história e o teu destino. Então tem coisas ligadas à tua vida que o próprio Deus vai se certificar em meio a sonhos, visões, revelações e profecias de assegurar para ti. E o que o inimigo vai fazer? Vai fazer com que nós não oremos e nem reivindiquemos o quê? O cumprimento da promessa. E pastor, por que nós temos que orar e reivindicar? Porque quando nós oramos e reivindicamos, Deus vem. Quando nós oramos e reivindicamos, Deus se manifesta. Quando nós oramos e reivindicamos, Deus efetiva o que Ele falou. Quando nós oramos e reivindicamos, Deus manifesta e materializa aquilo que Ele nos prometeu. É assim que, veja, no versículo, no capítulo de número 9, depois de Daniel ter orado, ou ter percebido e começar a orar, no capítulo de número 10, vamos lá bem rápido, versículo 11. E aqui eu começo a caminhar para o fim. Estamos lá? Versículo 11, veja aí. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Próximo versículo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são o quê? São ouvidas as tuas palavras, e como consequência disso, eu vim por causa das tuas palavras. Ou seja, no versículo 9, ele vai dizer que percebeu a profecia, percebeu a promessa e começou a orar. No versículo 10, o anjo está a dizer que quando começaste a orar, Deus ouviu a tua reivindicação. E eu não vim porque você é bonito, Daniel. Eu não vim porque Deus te ama mais do que os outros. Eu vim porque você o quê? Orou.
Então, quando você vê uma promessa, quando você se lembra de uma profecia, quando você medita em algo que está escrito, não é para guardar no teu coração, não é para dormir, não é para roncar, é para abrir a boca e dizer: Senhor, eu quero viver isso que falaste, tal como falaste. Tu disseste isso a Jeremias, e nós temos que sair em 70 anos do cativeiro, nós temos que sair em 70 anos da prisão, nem mais nem menos, nós temos que sair em 70 anos da Babilônia. Quando nós oramos, o inimigo sabe a força que está por detrás da oração. É por isso que um dos pilares dessa igreja é oração. O inimigo sabe o estrago que a minha e a tua oração poderão causar no campo deles. O inimigo sabe que quando você ora, você coloca pressão nos seus, para os seus liberarem. Daniel, desde o primeiro dia, o Senhor te ouviu, e só por conta das tuas súplicas, só por conta do facto de teres orado, é que eu vim. Daniel, eu não vim por outra razão, eu vim porque oraste. Quando nós oramos sobre a promessa, Deus vem. Quando nós oramos sobre a profecia, Deus vem. Senhor, tu prometeste que eu ia mudar a história da minha família, mas não é isso que eu estou a ver. Eu estou a viver o mesmo que as minhas irmãs, eu estou a viver o mesmo com os meus irmãos, eu estou a viver o mesmo com o meu pai, eu estou a viver o mesmo que a minha mãe. Eu declaro e reivindico o cumprimento dessa profecia que desceu sobre a minha cabeça. Senhor, tu disseste que eu seria uma grande empresária, que usarias a minha mão para mudar vidas, casas, histórias e abençoar. Mas eu não estou a ver nada disso acontecer. Pai, qualquer coisa atacar o cumprimento dessa profecia, seja cancelado, anulado, abortado, aniquilado, e traga o cumprimento efetivo dessa promessa sobre a minha vida. Traga o cumprimento eficaz dessa promessa sobre a minha vida, porque quando nós oramos, Deus vem. Quando nós oramos sobre a profecia, quando nós oramos sobre a promessa, quando nós oramos a favor das coisas ligadas ao nosso destino, o Senhor efetiva aquilo que Ele falou. Êxodo capítulo número 3, vamos lá. Se calhar é melhor Isaías primeiro, e vamos fechar com Êxodo. Isaías 46. Veja o que está escrito no versículo 26, diz assim: procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. Apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. Ou seja, o que é que Deus está a dizer? Por que é que eu tenho que ter misericórdia de ti? Senhor, tu tens que ter misericórdia de mim, porque tu disseste na tua palavra que as tuas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Por que é que eu tenho que te prosperar? Porque tu disseste na tua palavra que eu não posso me esquecer do meu Deus, que é o Deus que dá o poder para prosperar. Senhor, tu tens que me prosperar, porque o poder da prosperidade está sobre ti. Senhor, tu tens que me prosperar, porque tu disseste que vais abençoar a obra das minhas mãos. Por que é que eu tenho que te curar? Deus está a dizer pelo meio do profeta Isaías: entra comigo em juízo e apresenta-me as tuas razões para eu poder te justificar. Ou justifica-me o porquê que eu posso, ou porquê que eu tenho que operar em teu benefício. E o inimigo vai fazer de tudo, amados do Senhor, para nós não orarmos e não reivindicarmos. O inimigo vai fazer tudo para nós não reivindicarmos aquilo que Deus prometeu, para aquilo que Deus falou para nós. Porque a reivindicação traz, veja aí, a efetivação daquilo que Deus prometeu. É por essa razão que você vai ver a nível das escrituras, e aqui eu começo a fechar, que várias vezes o povo de Israel em oração, o que é que eles oravam? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não era só um clichê, não era só um bordão. Quando eles estivessem diante de uma circunstância e eles estivessem a dizer Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, sabe o que é que eles estão a fazer? Eles estão a lembrar Deus. O que nós estamos a viver não tem nada a ver com o que prometeste a Abraão, a Isaac e a Jacó. Senhor, nós só somos a continuação dos pais. Abraão era o pai, Isaac era o pai, Jacó, eles eram os pais da nação. E tu disseste que essa nação seria próspera, que essa nação seria abençoada, que essa nação seria saudável, que os filhos dispersos voltariam. Mas nós estamos a viver coisas que não têm nada a ver com o que tu prometeste a quem? A Abraão, a Isaac e a Jacó.
anote isso que eu vou falar. Reivindicar a promessa é de extrema importância para viver a promessa. Reivindicar a promessa é de extrema importância para fazer o quê? Para viver a promessa. Quer dizer que nós não vivemos em Deus promessas que não aplicamos. Nós não vamos viver em Deus promessas que não reivindicamos. Quando eles falam Deus dos nossos pais, eles não estão a focar nos pais, eles estão a focar no que Deus prometeu a quem? Aos pais. Agora que fechamos, Êxodo capítulo número 3. Que o inimigo não roube da tua mente, do teu coração, nenhuma palavra que está ligada ao teu destino, no nome de Jesus. Que o Espírito Santo não permita que o inimigo vença sobre as tuas emoções, que o inimigo vença sobre a tua fé. Que o Espírito Santo traga um avivamento espiritual, que o Espírito Santo traga autoridade espiritual, que o Espírito Santo traga fé sobre a tua vida, e que o Espírito Santo traga sobre a tua memória a lembrança de cada palavra e de cada promessa que Deus já falou a respeito do teu destino nessa terra. Me dá um amém no nome de Jesus. Êxodo capítulo 3, versículo 2. Versículo 2. 4, vai para o 4. O ideal seria o 6, mas vamos começar no 4. Diz assim: e vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele, aqui falando para Moisés, do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele, o que é que ele? Eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é o quê? Terra Santa. Disse: mas eu sou quem? O Deus de teu pai. Quem é o meu pai? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Veja, quando Deus lhe diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, o que é que Moisés faz? Encobre o rosto, porque temeu olhar para Deus. Quando Moisés ouve isso, ele está lembrado do quê? Da promessa. Ele está lembrado da aliança. Ele está lembrado das manifestações de Deus na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó. Porque até antes disso ele não tinha temor. Até antes dele saber que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele não temeu. Tanto é que a Bíblia vai falar que ele, quando viu a sarça queimar, ele queria se virar para ir pisar lá, ou para chegar perto. E Deus está dizendo: tira. Mas ele está falando: mas você quem? Mas tira por quê? Você quem? Deus disse: eu sou o Deus de Abraão. Eu sei a promessa. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sei. Esse é o Deus que fala e cumpre. Porque o que ele falou em Abraão, ele cumpriu. O que ele falou em Isaac, ele cumpriu. O que ele falou em Jacó, ele cumpriu. E se ele nesse momento ele está a falar comigo, ele vai cumprir. Eu vim para falar para alguém nessa noite. Nesse momento Deus está a falar para ti. E o que ele está a dizer é: fica firme com o que eu prometi. Fica firme com o que eu falei. Porque assim como eu cumpri com Abraão, eu cumpri com Isaac, eu cumpri com Jacó. Se você não abandonar a minha palavra, se você não abandonar a promessa, se você reivindicar e orar, eu cumprirei em tua vida. Me dá um amém no nome de Jesus. Mas não acabou aí. Então ele percebe que esse é o Deus dos meus pais, e o Deus dos meus pais é um Deus que fala e faz. Mas agora tem um outro problema, que ele não sabe, vai descobrir, porque Deus vai lhe falar. Eu não vim só porque eu sou um Deus que fala e faz. Na verdade aconteceu algo que me fez o quê? Vir. E disse o Senhor: o quê? Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E não tenho só visto, tenho o quê? Tenho ouvido o seu clamor, tenho ouvido as suas orações, tenho ouvido as suas reivindicações, tenho ouvido os seus choros e súplicas, tenho ouvido todos os dias eles a falar: tu és o Deus de Abraão, tu és o Deus de Isaac, tu nos prometeste terra, tu disseste que o melhor era para nós, tu disseste que nos levarias a um bom lugar. Moisés, eu tenho ouvido o que eles têm estado a falar, eu tenho ouvido o que eles têm estado a suplicar, eu tenho ouvido o que eles têm estado a reclamar, porque conheci as suas dores. Versículo 8, aqui fechamos. Não desci só por conta de Abraão, não desci só por conta de Isaac,
Não desci só por conta de Jacó, desci porque ouvi o que? A oração deles. Como eles sabem o que eu prometi a Abraão e reivindicaram, por isso desci para fazer o quê? Para livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir. Por que ele vai lhes fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga? Porque terra boa e terra larga, que mana leite e mel, é o que Deus tinha o quê? Prometido a eles. Então esse povo, come on somebody, não está a entrar na terra boa, na terra larga, que mana leite e mel por acaso. Primeiro, é o que Deus havia prometido a eles. Segundo, é o que eles oraram, é o que eles clamaram, é o que eles suplicaram. Deus, tu disseste, não é bom que o homem viva só. Onde é que está minha Eva? Onde é que está o meu Adão? Tu és um Deus de família, de união e de casamento. Eles oraram isso, e como eles oraram isso, Deus está conduzindo-os para aquilo que eles oraram. Ao lugar do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perezeu e do Eveu e do Jebuseu. Então veja aí, a promessa que você não reivindica, você não vive. Eles não foram para a terra que mana leite e mel só porque havia uma promessa, até porque você sabe que já tinham se passado, se a memória não me falha, 30 anos do cumprimento da promessa. A promessa dizia, Deus falando a Abraão, que eles iam ficar 400 anos. Eles já estavam 430 anos no cativeiro. Então eles não estavam a sair só por sair, eles estavam a sair porque em algum momento eles tiveram que se colocar em oração para reivindicar o que Deus prometeu. Portanto desci para levá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra, mas não para qualquer terra, e não para uma terra inventada, mas para a terra que eu disse que seria a terra deles. E a terra deles é a terra que mana leite e mel. Eu oro e profetizo nessa noite no nome de Jesus, que o Deus que respondeu à oração do povo de Israel no cativeiro do Egito, Ele possa responder cada oração que você liberar, Ele possa responder cada súplica que você liberar, Ele possa responder cada clamor que você liberar, Ele possa responder cada pedido que você endereçar para os seus. O Deus que respondeu o clamor de Israel, Ele possa responder o teu clamor. O Deus que respondeu às reivindicações dele, ligado à promessa, ligado à profecia, ligado ao destino, Ele possa responder tudo que você clamar, tudo que você chamar em resistência, tudo que você reivindicar, tudo que você espiritualmente lutar, que está ligado ao teu destino, que está ligado ao teu propósito, que está ligado à tua jornada aqui na terra. Me dá um amém no nome de Jesus. Que Deus responda, coloque-se em pé. Que Deus responda a cada clamor que você liberar a Ele, que está ligado a algo que Ele liberou para ti. Que Deus responda a cada oração que eu e você fizemos, que está ligado a algo que Ele prometeu para nós. Seja lá de que forma essa profecia veio. Se é a palavra escrita, se foi um sonho, se foi uma visão, se foi uma profecia por meio de um instrumento que Ele usou. Que Deus que disse a Moisés, eu desci porque eu vi, e desci para levá-los a viver o que eu prometi. Que esse mesmo Deus possa responder tudo aquilo que você vai orar, que está ligado ao que Ele prometeu para a tua vida no nome de Jesus. O que é que nós vamos fazer nessa noite? A promessa que você não reivindica, você não vive. A promessa que você reivindica, você vai viver. Você vai levantar as tuas mãos e fechar os teus olhos. Essa é uma noite que nós viemos, primeiro, veja aí, para cancelar a operação do nosso destino. Segundo, essa é uma noite que nós viemos para trazer a efetivação do destino profético que Deus tem para cada um de nós. Levanta as tuas mãos e agradeça ao Senhor pela sua palavra. Levanta as tuas mãos e agradeça ao Senhor pela revelação da sua palavra. Várias são as noites que o inimigo tenta fazer de tudo para você não abrir a boca e chamar a existência. Mas hoje você vai abrir a tua boca feito um homem louco. Mas a loucura da fé, você vai abrir a tua boca feito uma mulher louca. E da mesma forma que aquele povo clamou,
porque estavam cansados do cativeiro e da escravidão e asseguraram-se numa promessa que dizia a respeito à liberdade e à libertação deles. Você vai abrir a tua boca e vai começar a orar dizendo: Pai, os homens são mentirosos, porque a tua palavra declara: seja todo homem mentiroso, mas seja Deus verdadeiro. Hoje eu me achego diante da tua presença para tomar posse e declarar que se efetive na minha saúde, que se cumpra nas minhas finanças, no meu destino, aquilo que tu falaste. Levanta a tua voz, levanta a tua voz e chame a existência. Levanta a tua voz e chame a existência. Levante a tua voz. Levante a tua voz e vai orando. Levante a tua voz e vai orando. Ore em entendimento e ore no Espírito. Senhor, tu disseste na tua palavra que eu estaria em cima, não embaixo, que eu seria cabeça e não cauda, mas essa não tem sido a minha realidade. Hoje eu venho diante da tua presença para declarar que esse quadro mude, para declarar que essa situação mude, para declarar que essas circunstâncias mudem. Pai, a tua palavra declara que toda vez que eu for estender as minhas mãos, eu vou estender para dar e não para pedir emprestado. Mas como é que eu darei se as minhas mãos estão vazias, se as minhas contas estão vazias? Hoje a pobreza, a miséria, a falta, a escassez seja cancelado. Tua palavra me declara que eu sou bendito na cidade, que eu sou bendito no campo, e que abençoado é o que eu faço, bendito é as obras das minhas mãos. Eu declaro que as bênçãos do Senhor recaiam agora sobre as obras das minhas mãos. Levanta a tua voz, levanta a tua voz e reivindica agora o cumprimento da palavra de Deus. Levanta a tua voz, igreja, eu não te ouço orar. Xalabaraga barakata, xalacobaraka cabalabada, recaparaka barabada, parados. Ore em línguas e em entendimento. Ore em línguas e em entendimento. Ore, reivindique essa saúde, reivindica essa cura, reivindique esse casamento. Declara que essa porta se abra. Declara que a porta se abra. Declara que a porta se abra. Desata a glória do Senhor. Desata o avanço. Desata o progresso. Macopataia. Pai, a tua palavra é viva. A tua palavra é eficaz. E tu e a tua palavra são uma coisa só. Tu velas a tua palavra para fazer cumprir. E a tua palavra declara: eu não vou ser confundido, eu não serei envergonhado. Confundidos e envergonhados serão aqueles que querem a minha alma. A tua palavra declara que nenhuma ferramenta preparada contra mim há de prosperar, há de prevalecer. Hoje eu declaro que as agendas do inimigo, que os planos do inimigo, que os projetos do inimigo para trazer dor, para trazer sofrimento, para trazer humilhação, para trazer falta, para trazer vergonha, caiam agora, caiam agora. Levanta a tua voz, igreja. Israel orou e Deus desceu. Daniel orou e o anjo desceu. Hoje na tua oração, Deus tem que visitar a tua vida. Deus tem que visitar a tua casa. Deus tem que visitar a tua família. Qualquer coisa que não está ligada à palavra de Deus, à promessa de Deus e ao teu destino, tem que ser cancelado agora. Shalá, paracocheque para, palapatapata, lecobaragada, lericobada, marosequebada, licochaca, maros, lequiba, recobadaros. Xelequebadanos, xelequeribadanos, la papapacoba, lirosatayana. O inimigo não vai destruir o meu destino. O inimigo não vai roubar minha glória, minha graça, os meus resultados. Pai, tudo aquilo que tu falaste para a minha vida, as promessas de glória, as promessas de grandeza, as promessas de impacto, as promessas de influência, as promessas de multiplicação, as promessas de prosperidade, eu chamo a existência agora. Xalabababacobarakataya, Shibalacaba,
E tudo aquilo que tem se levantado contra a tua palavra, contra o teu desígnio para o meu destino, seja cancelado, seja cancelado. Eu não vou falhar no destino, eu não vou falhar no propósito, eu não falharei na missão e na jornada. Shilabaranos sadaranos, paracapará, lecochatará. Shalabaranos. Em nome de Jesus, levanta as tuas mãos e agradeça ao Senhor por essa noite. Diga a Deus, obrigado porque eu não vou falhar no meu destino. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque tu és um Deus que ouve e responde. Shacomerina na satarana na macoste para satalaros. Shaparaka copalaros sataranos. Obrigado, Senhor, porque tu descestes para mim. Assim como desceste a favor do povo de Israel, assim como enviaste o teu anjo para materializar na vida de Daniel, Senhor, tu desceste para trazer a minha cura, para trazer o meu casamento, para trazer a minha prosperidade, para abrir essa porta. Agradeça ao Senhor, porque já é uma realidade, já está feito, já está efetivado, já se cumpriu e já se concretizou. E nós declaramos que nessa noite, meu Pai, tudo que se levantar, sejam homens, sejam espíritos, sejam situações ou circunstâncias, tudo que se levantar contra o nosso destino, Senhor, assim como arrancaste Faraó do caminho e tu disseste a Moisés, os egípcios que hoje vês, nunca mais vereis, Senhor. Assim estamos a declarar que tudo que se levantar contra nós, contra o nosso destino, chamada, missão, propósito, seja arrancado da nossa jornada e caminho, em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos. Rakosha parata lakos. Lima kararakoshe de gadabada. Eu profetizo e declaro para a tua vida nessa noite no nome de Jesus. Assim como Israel entrou para a terra que manava leite e manava mel, porque oraram, clamaram e reivindicaram, porque não esqueceram a promessa e Deus cumpriu. Eu declaro, aquilo que você orou, aquilo que você clamou, aquilo que você reivindicou, Deus nessa noite te dá acesso a isso em nome de Jesus. Eu disse, Deus nessa noite te dá acesso a isso em nome de Jesus. Deus te dá acesso à tua cura, Deus te dá acesso ao teu casamento, Deus te dá acesso ao teu noivado, Deus te dá acesso ao teu emprego, Deus te dá acesso à prosperidade, Deus te dá acesso à libertação, Deus te dá acesso a essa viagem, Deus te dá acesso a esse carro, a essa casa, Deus te dá acesso àquilo que você reivindicou. Em nome de Jesus, me dá um amém. Alguém celebra o nome do Senhor Jesus? Vamos lá, celebra o nome do Senhor Jesus com vida. Celebra o nome do Senhor Jesus com vigor. Deus te dê acesso à glória, à grandeza, à prosperidade. Deus te dê acesso àquilo que você reivindicou. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.